Boa noite, pessoal. Vou começar aí a live, as lives quinzenais aqui no meu canal. Vou passar aqui um aviãozinho para convidar as pessoas, despertar aí nesse friozinho, para a gente bater um papo bem gostoso sobre essa jornada que tem a ver com essa energia feminina. Oi, Elisete, seja bem-vinda, querida. Muito bom ter aqui você. Oi, Nath, seja muito bem-vinda também. Ô, delícia! Nath, Elisete, vocês estão vendo que tem um aviãozinho aqui na barra de ferramentas na parte de baixo. Oi, Marcos. E aí, mandem aí para os amigos de vocês. Boa noite, querida. Boa noite, Marcos. Muito bom ter vocês aqui hoje para mais uma live. Oi, Denise. Boa noite. Muito bem. Eu hoje fiz um convite para uma amiga muito querida, né? Que vem me acompanhando em algumas lives aí ao longo dos meses que eu comecei a fazer as lives. Mas aconteceu um imprevisto, uma coisa que não vai ter a possibilidade da Marcela estar aqui com a gente hoje. E aí eu fiquei assim, nossa, cancelo ou não cancelo? Aí eu falei, bom, então vamos fazer 2 jornadas do feminino, né? A gente faz uma jornada hoje, eu vou trazer uma perspectiva para vocês. E aí eu vou chamar a Marcela aí num outro momento, no próximo mês, quando tiver tudo em ordem. Ela teve aí um dia que aconteceram alguns reveses, para que ela possa estar aqui e trazer a perspectiva dela também, tá? Vou convidar vocês a mandar o aviãozinho aí, boa noite, Dê, para chamar mais pessoas, para a gente começar. E a Marcela ia trazer uma perspectiva diferente da que eu vou trazer agora. Ela ia trazer mais uma perspectiva. Que pena, né, Elisete? Olha, gente, difícil, hein? Mas hoje a gente tá vivendo esse momento, né? Que a gente tem que realmente aceitar as coisas que acontecem, né? Oi, Regina, seja bem-vinda. Porque eu falo assim que cada momento é um flash. Então hoje eu cheguei, por exemplo, para dar aula de yoga agora há pouco e a internet não estava funcionando. Aí eu recebi 2 mensagens, uma era da Marcela, me contando o que tinha acontecido, que ela não ia poder entrar hoje na live, e uma outra notícia também de uma pessoa que está internada com Covid, e assim a gente vai indo, né? Aí eu já cheguei em casa, já mobilizei algumas coisas em relação a essa pessoa que está internada que a gente conhece, e a gente, né, já entra em contato com as pessoas para saber como é que está a real situação. Então, é esse momento que a gente está vivendo. E aí é legal quando a gente aceita, né? E eu falei, não vou cancelar a live, vou trabalhar com essa temática. A perspectiva da Marcela é trazer, e ela vai estar aqui em um outro momento, um pouco da trajetória dela, né? Hoje ela tem um companheiro que quando ela conheceu esse companheiro, ele já tinha 2 filhos. Então, como que tá sendo esse processo, né, na questão do feminino mais relacionada, boa noite, Rô, querida, mais relacionada com as nossas questões do dia a dia, da nossa vida cotidiana. E aí eu tava aqui rascunhando alguma coisa e falei, bom, agora vamos ver qual que seria a minha perspectiva sem a Marcela, né? Por onde eu começaria falando, e aí eu já vou começar se vocês olharem na divulgação, o tema da live tá escrito assim, jornada feminina. E aí, na verdade, agora aí no título eu coloquei jornada do feminino. Por quê? As meninas que estão aqui já sabem que fizeram o curso Estado de Presença comigo, né? E o Marcos está aqui, um prazer que o Marcos esteja aqui. Que quando a gente fala dos aspectos femininos e dos aspectos masculinos, a gente está dizendo que isso está integrado tanto no homem quanto na mulher,
tanto naquele que tem o corpo feminino, né, naquela que tem o corpo feminino, como naquele que tem o corpo masculino. Então eu acho que o nome mais apropriado realmente é Jornada do Feminino. E aí eu vou começar com uma coisa que eu vou começar do começo, porque aí depois vai dar certo realmente quando a Marcela estiver com a gente aí numa outra live. O feminino é a própria criação. Então, vamos colocar aqui aonde a gente vive, que é o nosso planeta Terra. Então, a Terra, o nosso planeta Terra, ele está relacionado com essa energia, né? Esse lado, esse aspecto mais do feminino. E aí tem uma coisa linda, porque se você vai pensar na Terra, no planeta Terra, tudo o planeta Terra recebe. Então, quando a gente vai pensar do lixo, por exemplo, né? E a gente ainda tá patinando na reciclagem, né? A Terra recebe o lixo, né? Ela recebe a chuva, ela recebe sementes, ela tem nutrientes, né? Ela tem seres que estão ali. Então é muito lindo pensar nessa energia feminina como uma energia receptiva. E se vocês forem lá nos meus posts, vocês vão ver que sábado passado eu fiz um post com uma imagem linda, que é como se um corpo de uma mulher cheio de folhas saísse da terra. Gente, vocês escutarem alguns barulhos, não se incomoda que a minha gata tá aqui no meu quarto e ela tá debaixo da minha cama, tem um monte de gavetas a minha cama e ela fica mexendo, tá? E aí hoje ela tá aqui porque tá muito frio, deixa ela aqui comigo. Bom, aí é linda essa imagem que eu coloquei, que é um corpo de mulher saindo da terra, né? E cheia de, assim, como se fosse uma folhagem mesmo nela, né? Então, se a gente recebe, se esse aspecto feminino tem a ver com essa receptividade, né? Ele recebe, é muito lindo a gente pensar que o corpo feminino, né? Ele recebe o sêmen, né? E aí, quando o corpo feminino recebe o sêmen, junto com o óvulo, tem a criação mais incrível, né? Uma das criações mais incríveis, que é não só humana, que é a criação de uma outra vida. Olha que coisa mais linda. Então o feminino tem essa característica de receber e junto, né, com essa energia, com esse aspecto masculino, conceber vida. E se a gente for pensar tanto no gênero feminino quanto no gênero masculino, né, no corpo feminino e no corpo masculino, todos nós criamos. Criar, a criatividade, obrigado pelos coraçõezinhos, não é um aspecto só da mulher, de quem tem o corpo feminino, é um aspecto do ser humano. Eu diria para vocês que até observando os animais, é um aspecto também dos animais. Tá? Dos seres que estão vivos. Você veja as árvores, né, frutíferas, como elas têm a combinação, como a natureza, ela é criativa. E a natureza, ela está relacionada, a base, a estrutura dela está relacionada com o elemento terra. Então é muito interessante, né? Até porque a Marcela não conseguiu entrar hoje e eu poder trazer para vocês essa perspectiva que eu chamo de mais macro. A perspectiva do feminino no macro é esse receptáculo, essa receptividade e junto com a característica masculina, a criação. Tá? E é uma criação que tem uma ordem da divindade, né, gente? Porque quando a gente começa a observar realmente tudo que a Terra tem, as belezas realmente da natureza, é uma coisa incrível, é da gente ficar realmente assim, boquiaberto. O que é um pôr do sol, o que é o mar, o que é o rio, o que são as cachoeiras, a diversidade de plantas, a diversidade de espécies, a diversidade de espécies animais também, dos minerais, né? Quem já foi aí por exemplo, para Minas Gerais, meu Deus, é uma riqueza de qualidade de pedras, de brilhos,
É uma abundância realmente a Terra. Então, o feminino é isso, gente. O feminino, ele recebe e transborda a vida. Isso num nível macro, tá? Então, por que é importante a gente ter essa noção do nível macro? Porque a gente é um espelho. Tudo que está no gigante, no que é macro, tudo que está no universo, está também dentro da gente. Tá? Por quê? Porque a gente é uma centelha desse universo. Aqui no caso, a gente é uma centelha de vida desse planeta. Então, tudo que tá fora, tá dentro. Se eu tenho toda essa beleza fora, olha que coisa mais linda, eu tenho toda essa beleza dentro. Então, todos nós, seres humanos, temos essa característica, às vezes não desenvolvida, mas de receber, de receptividade. E temos a capacidade de criar, de modelar, de inventar o mundo. E não é isso que os seres humanos fizeram? Então, o que acontece? Quando o ser humano, né, o pré-homem e a pré-mulher chegam aqui na Terra, e aí existem inúmeras teorias, e eu não vou, né, detalhar nenhuma teoria agora, que não vem ao caso, né, mas um dos livros de um filósofo que eu estudo, ele traz uma questão bem legal. Deixa eu só, vocês vão me acompanhando aqui que eu vou abrir a porta para minha gatinha sair do meu quarto. Muito bem. É uma perspectiva muito bonita, porque o que acontece quando surgem, né, os homens e as mulheres aqui no planeta Terra? A grande questão aqui é a sobrevivência, né? E a sobrevivência passa por você não ser morto, no caso desses homens e dessas mulheres, por grandes animais, por grandes feras, quando eles surgem aqui no planeta Terra, e também por ter alimento, né? E o alimento não é um alimento como é o alimento que a gente tem hoje, né? Que a gente vai no supermercado e compra os alimentos. Na verdade, você precisava caçar, né, para poder comer. Então, o que acontece com essas tribos de pré-homens e pré-mulheres? Eles são nômades. A nossa natureza humana é ser nômade, é caminhar, é viajar, é reconhecer espaços diferentes nesse planeta. Não sei se a palavra certa é conquistar, mas é andar sobre territórios, conhecer cada vez mais esse território que é o planeta Terra, né? E o que acontece? Esse período onde a espécie humana ela é nômade demora muito tempo, pessoal. Até que chega um momento, e aí dentro dessa linha que eu estudo, quem começa a observar nessas trajetórias, né, para caçar, para sobreviver, são as mulheres. Elas começam a observar os pássaros, e elas começam a observar que os pássaros, eles são seres que semeiam, que levam sementes de lá para cá. E elas começam a observar nesse caminho, né, esse nascimento dessas plantas, e aí que nasce, olha que coisa mais linda, aí que nasce a agricultura, tá? E é uma coisa muito linda, porque se a gente for pegar o início mesmo das comunidades humanas, existiam as deusas da terra, né? As deusas da agricultura. Quando se descobre isso, que é possível colocar semente na terra e a semente germinar alimento, é uma ruptura até então desse processo humano de ficar como nômade, mudando de lugar para não morrer, nem de fome e nem de ataque de feras, né? E nisso os seres humanos já tinham desenvolvido, né, conquistado o fogo, desenvolvido aqueles objetos, né, pontiagudos para poder caçar e tudo mais. Quando eles param de ser nômades, porque eles começam a cultivar a terra, por isso começa a nascer a cultura humana. Por isso, se você pegar um livro realmente de antropologia, o que traz
o de antropologia, ele vai trazer o conceito de cultura ligado ao cultivar, que vem da agricultura, do cultivar a terra, tá? Só que aí, veja, quando você começa a ter essa tecnologia de mexer com a terra, que é esse elemento incrível, né, que tem esse aspecto feminino de criação. A plantar sementes, não é mais necessário você ficar caminhando de lá para cá para se alimentar. O que acontece? A gente começa a construir esse mundo não só cultural. O que é um mundo cultural? Cultural é o modo de viver. No modo de viver existem várias coisas na cultura, né? A religião é uma delas, então cultuar, né? Cultuar as divindades. Da onde vem esse cultivo das divindades? Antes mesmo de se parar, né? Parar de ser nômade para poder cultivar a terra, não havia um entendimento do que era a noite, do que era o dia, do que era a chuva e do que era o sol. Então, os primeiros deuses, né, as primeiras reverências dos seres humanos foi a natureza, foram aos aspectos da natureza. Oi, Juliana, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda também, Cidinha, muito bom ter você aqui. É muito lindo, pessoal, essa coisa da história, porque isso faz sentido na trajetória, para depois, quando a Marcela vier realmente, né, na jornada 2, que hoje não foi possível ela chegar, viu, Cidinha e Juliana que estão chegando agora? Oi, querida, então eu tô fazendo a live sozinha porque a Marcela teve um contratempo. Mas é muito legal a gente olhar para a história, porque muito quando a gente olha para a história, a gente entende o momento de vida que a gente está vivendo hoje e tudo que está acontecendo no momento de hoje também, né? Então eu tava lá na cultura, né? E aí um dos aspectos da cultura é essa coisa de cultuar, e esse culto, né, dos deuses relacionados à natureza. Então, assim, o deus Sol, que era, né, o Sol é muito importante para os egípcios, vem dessa questão de não entender ainda por meio da ciência o que era o Sol, o que era o dia, o que era a noite, por que chovia, por que não chovia, né? Então se começou a cultuar esses elementos da natureza como sendo divindades, porque eles influenciavam na própria maneira, nesse modo de vida dos seres humanos, tá? Então esse culto, ele vem dessa cultura, desse modo de vida, de se relacionar com aquilo que é mais macro e é mais misterioso, tá? Oi, Naná, querida, seja muito bem-vinda. Isso é muito lindo, mas um outro aspecto da cultura, por exemplo, é a criação de utensílios, né? Então, por exemplo, eu tenho um utensílio aqui que eu uso quase sempre da minha vida, desde que eu me conheço por gente, que é o óculos. O óculos é uma super tecnologia, tá? Que foi uma criação humana para quê? Aí, bem mais pra frente na história, para ajudar as pessoas que têm, né, esses desvios aí, que a gente não consegue enxergar de perto, não consegue enxergar de longe e depende da luminosidade, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Então, para vocês verem, quando o ser humano deixa de ser nômade, começa a cultivar a terra, que a gente começa a construir essa cultura, esse modo de viver, a gente começa a construir também uma sociedade, tá? O ser humano nunca foi só, ele sempre andou em bando, mas aí naquela organização onde ia se cultivar a terra, né, tinha que ter uma organização, quem que vai cultivar, quem que vai construir abrigo, tudo isso foram tecnologias que foram feitas por pessoas que estavam juntas, né, formando comunidades. Isso pensa no planeta de uma maneira global, que coisa mais interessante, né? Então há coisas comuns
em diferentes culturas e a coisas diversas, né? Então, quando a gente fala do aspecto feminino e do aspecto masculino, independente do corpo feminino e do corpo masculino, a gente pensa esse ser integrado com esses dois aspectos, né? Bom, quando a gente começa a ter essa construção social, é muito do feminino essa relação mais intuitiva, né? Você vê, para o gênero, né? O gênero feminino descobrir a agricultura é uma intuição, é uma observação do ambiente, tá? Para poder criar uma coisa. Mas a gente teve um momento na história que foi uma ruptura, onde a sociedade, a questão social, e aí tem muitos aspectos que envolvem o poder, né, que estão relacionados à questão da objetividade. Veja como é importante a objetividade, né? O aspecto masculino do nosso ser é muito importante, porque senão a gente não realiza nada. Por exemplo, descobrimos que os pássaros polinizam, né? Levam as sementes para... colocam na terra e as sementes germinam, né? Bom, agora se a gente que vai fazer, precisa ser objetivo. Em qual lugar a gente vai colocar a nossa plantação? Tem que ser num lugar que tem que estar distante da possibilidade de ter alcance de animais. Isso é uma característica do nosso, da nossa racionalidade, da nossa inteligência racional. Seja bem-vinda, Nádia. E um aspecto fundamental para a gente poder construir todo esse mundo que a gente tem hoje e agir no mundo. Olha que coisa mais linda. Vamos lá no macro que eu falei no começo dessa live. Então, se eu tenho a terra como receptáculo e eu tenho, né, o sêmen, aí, né, a semente para germinar na terra, esse aspecto feminino e masculino dentro de cada um de nós, não importa se somos homens e mulheres, é que fazem esse mundo girar. Né? É a criatividade, mas é também a objetividade, porque não adianta eu ser um ser super criativo, e eu posso dizer para vocês que eu, Roberta, em especial, sou muito criativa, mas se eu não sou objetiva, né? Por exemplo, hoje eu tô aqui criando um pouco com vocês, né? Porque eu tinha uma convidada que passou por uma situação que não pôde estar aqui presente, e aí eu sentei aqui e falei, bom, então era uma live completamente diferente, mas eu vou trabalhar esse aspecto que eu acho que é um aspecto interessante, para num outro momento a Marcela poder chegar e trazer a perspectiva dela sobre essa jornada do feminino, né? A jornada do feminino, ela não tá separada e desconectada do masculino. Mas aí a gente vai chegar num ponto muito importante, né? Quando a espécie humana começou a construir essa sociedade e começou a reverenciar mais esse aspecto objetivo e racional, e isso nasce muito com o período das grandes navegações, né? E a gente já tem um tempo grande nisso, né? Dessas conquistas, né? Isso já vem lá desde a Idade Média. A gente é como se o ser humano se desconectasse desse macro que é o próprio planeta Terra. É como se ele fosse apartado, tá? É como se ele fosse uma coisa em si mesma, separada desse macro que é o planeta, que é a Terra. E essa desconexão, a gente está pagando o preço dela, não só nos reveses que a gente tem vivido, principalmente nessa questão da pandemia, mas eu acredito que já tem muitas décadas que a gente tá caindo a ficha como a gente tá apartado. Então você que tá aqui na live comigo hoje, comenta aí pra mim, tá? Porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês, mas é legal que vocês tragam aí, né? Eu tô indo numa perspectiva mais profunda, mais histórica.
coloca para mim um aspecto que você sente que você tá separado desse todo do planeta. Porque, gente, acreditem em mim. Se acontece uma coisinha lá na China, e vocês sabem, essa coisa vai reverberar aqui no Brasil e às vezes dentro da sua própria casa, né? Eu acho que o coronavírus, ele tá trazendo isso de uma maneira material pra gente, é claro, tá? Porque muitas vezes a gente fala, por exemplo, de energia e tal, e fica uma coisa meio metafísica, mas não é físico, pessoal. Quando você sente essa desconexão, tá? Que você tá apartado do mundo. Eu vou trazer um exemplo enquanto vocês se inspiram ou pedem a timidez para colocar aí no chat para mim. Eu sinto, pessoal, é quando a gente não dá a mínima, quando acontecem coisas que estão acontecendo do nosso lado, né? Que a gente vê um animal ser maltratado, por exemplo, do nosso lado, por um outro ser humano, e a gente passa na rua como se não fosse com a gente. Né? Não sei se vocês já viram, né? Tem gente que usa pau para espantar os animais e tal. Isso é a gente estar apartado, é a gente não ter empatia com a vida. Não importa se é um animal, não é um ser humano, né? Todos nós compartilhamos da terra. E isso é uma característica que mostra que a gente tá muito afastado do que é realmente estar integrado com a vida, tá? Então, essa objetividade, e isso tem muito a ver com a ciência, né? A ciência tem uma importância fundamental no que nós chegamos hoje, mas também tem muitas questões para serem trabalhadas. Eu posso dizer isso porque eu tô no meio do meu doutorado e a gente conversa muito sobre isso, né? E tá claro que, além da ciência, o nosso saber de experiência, de estar vivos aqui, conta muito, né? As nossas avós, elas já tinham uma sabedoria, né? Elas já traziam sabedoria sobre como tratar de determinadas doenças, como cuidar de um recém-nascido, que muitas coisas foram descartadas, né? Às vezes em função dessa objetividade. E como eu disse para vocês, todos vocês que estão aqui comigo nessa live hoje, inclusive eu, nós somos fruto dessa objetividade, tá? E aí 2 semanas atrás eu estava assistindo um vídeo muito lindo, porque várias mulheres, elas falando o que essa objetividade, essa racionalidade, estando, né, em desequilíbrio com a intuição, a criatividade, a receptividade, tem causado no nosso planeta. É um desequilíbrio que reverbera em mim, que sou mulher. Eu não sei se o Marcos está ainda na live, mas reverbera no Marcos, que está aqui na live, que tem um corpo masculino, tá? Porque tanto para o Marcos quanto para vocês, mulheres que estão aqui comigo, esses dois aspectos fazem parte de nós enquanto seres humanos, tá? Não dá para eu só... Olha lá, vou ler aqui da D. Verdade, sinto que preciso me preocupar mais com a questão da fome do Brasil e do mundo. Pois às vezes, D, são coisas simples, né? Assim, a gente não consegue atingir o macro, mas o micro dentro do nosso sistema a gente consegue. Né? A gente consegue, por exemplo, uma coisa que eu fico assim ainda... Eu falo, meu Deus, isso ainda acontece, ver papel jogado na rua, pessoal, né? E agora eu tô num espaço onde o meu espaço, ele fica mais próximo da rua, porque antes eu tinha uma sala mais no fundo de uma casa, e agora a minha sala fica mais próxima da rua. E às vezes eu chego e varro todo o espaço da entrada e tem muito gente, tem garrafa, tem copo plástico, tem papel, né? Então assim, não tem como você não se tocar disso, porque não é uma coisa que a gente começou a falar agora, é uma coisa que a gente tá falando há muito tempo. Né? E isso a gente está desconectado.
A gente fala, não, eu não vou reciclar, porque reciclar eu tenho que lavar tudo de plástico, para depois colocar num saco de lixo separado, né? Se vocês vissem o saco de reciclado, que eu agora não tô morando mais nesse apartamento, a gente tinha coleta seletiva no prédio. Só que, gente, você chegava no saco de reciclado, tinha tudo com tranqueira jogado lá no reciclado, tá? Então, é muito importante, eu sinto que falar da jornada do feminino é falar do que está em desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio se reflete na nossa vida pessoal. Então, o que aconteceu com essa mulher, aí eu vou falar do corpo feminino, que nasceu nesse mundo objetivo, né? E é lindo que eu assisti nesse vídeo há pouco tempo. Depois eu posso colocar o link no meu Instagram, no direct, para quem quiser, só me mandar um direct. As meninas que fizeram o curso comigo, eu enviei para vocês no WhatsApp. É muito lindo porque né, essa coisa da mulher que passou por muitos reveses, veja só da onde a gente vem e nesse vídeo fala. Teve um momento da história que as mulheres eram vendidas, né? Teve um outro momento da história que os casamentos eram arranjados, então a mulher ela não escolhia com quem que ela ia, né, casar. Ela escolhiam por ela. A Rê tá aqui também comentando do lixo, ó. Pior é ver pessoas jogar lixo pela janela do carro. Nossa, vejo isso direto. É porque a Rê, ela anda de bicicleta. Então, realmente, Rê, ainda tem isso, né? Jogar lixo... E a gente via muito isso quando eu era pequena. Me lembro muito quando a gente viajava de carro, né? Que a gente via muita gente jogando lixo pela janela. Bom... Então imagina que o corpo feminino, né, e aí o gênero feminino, ele passou por todos esses reveses na história. E hoje nós conquistamos o direito de escolher. Escolher ser mãe, escolher ser casada, ter companheiros ou companheiras ou não. Escolhemos uma profissão. A Denise está falando para a Regina que também vê, né, o pessoal jogar lixo pela janela. A gente tinha que criar uma campanha, pessoal, porque isso é um absurdo. Hoje a gente tem várias possibilidades de escolha, o gênero feminino. Isso muitas vezes encobre uma quantidade de deveres e tarefas e que nós mulheres fomos apreendendo como um modelo de ser bem-sucedida. Então o nosso modelo de ser bem-sucedida é ser objetiva, é ser racional, é ter um bom cargo numa empresa, ou ser muito bem-sucedida profissionalmente, mas ter uma boa família, dar uma boa educação para os nossos filhos, cuidar da nossa casa, gerenciar financeiramente. Aí eu vou falar para vocês, é muita coisa. É muita coisa. A gente pegou e abraçou o mundo nessa linha objetiva e racional como um modelo de sucesso, né? E na verdade, tanto nós mulheres quanto os homens, tem todo esse outro lado criativo, receptivo, né? É muito selvagem, porque tem esse lado selvagem dentro de nós. E a gente vai espelhar o que tá na sociedade também, né? E aí nesse vídeo que eu assisti é muito lindo, porque as mulheres elas falam do movimento feminista, né? Que foi o movimento feminista, ele está muito embasado ainda nessa lógica objetiva racional, né? E aí desconsiderando a subjetividade, né? Que é a maneira como a gente percebe o mundo. E isso é muito relevante para o bem viver, tá? Olha a Nara falando.
Olha que lindo. Naná, tô tão feliz que você tá aqui, querida. Ó, a Naná colocou assim, é muita coisa. Estou resgatando esse meu lado criativo. Gostei de te ouvir. Obrigado, Naná. E eu tô dizendo isso pra você, Naná, eu posso dizer isso nessa live porque eu também. Aí você fala, Roberta, mas você foi artista. Mas, gente, a gente vivia numa coisa muito... Quer dizer, eu tenho isso desenvolvido, mas se eu for falar pra vocês... 90% da minha vida foi trabalho, foi trabalhar, foi criar, foi trabalhar, criar coisas dentro do trabalho. E agora eu tô descobrindo, né? Ou eu tô melhor, eu tô me permitindo ter o tempo do trabalho e eu crio as minhas coisas, mas eu tô dando tempo ao tempo. Eu tô muito mais conectada com o intuitivo, com o percebendo muito mais as coisas, sentindo, antes de já sair fazendo 1 milhão de coisas, né? As meninas que estão aqui, que fizeram parte da segunda turma do curso Estado de Presença, se já fosse num outro momento, eu já tinha lançado a terceira turma e agora eu tô... Essa semana eu tirei para respirar, eu tirei para pensar um pouco. E aí, a semana que vem, tenho 2 perspectivas de data, eu vou verificar e aí eu vou lançar a terceira turma do curso, dando tempo ao tempo. Olha, a Lila tá falando uma coisa muito linda. E olha, Lila, eu tô lendo... Mulheres que Correm com Lobos, tá? Olha o que ela coloca. O livro Mulheres que Correm com Lobos trata muito da mulher selvagem, a sua criatividade e a sua disponibilidade para si mesma. Naná, eu super recomendo. Seja bem-vinda, Alice, para você ler esse livro. Meninas, que bom, de que você amou fazer o curso. Eu já tomei contato com mulheres que correm com lobos há muitos anos atrás. E acho que há uns 12 anos atrás, eu trouxe um espetáculo, na época eu estava fazendo a direção do Teatro Municipal, eu trouxe um espetáculo de 3 bailarinas incríveis lá de Campinas que tratavam dessa temática. Olha, a Regina tá lendo também. Só que eu folheei o livro. E aí a minha tia que tá aqui na live, minha querida tia, minha aluna de yoga, a Alice já leu também. Olha, a Juliana, uma querida que eu conheci ontem, tá falando, eu tenho esse livro, é bem denso, tem que estar bem focado para ler, eu não consegui pegar firme ainda, beleza, tudo tem o seu tempo. A Cidinha tá compartilhando que o companheiro dela, que é o Rui, 2 queridos, tá muito interessado porque precisamos estar mais atentos mediante nossa postura. Nem sempre percebemos nossas atitudes animalescas. Muito legal, Cidinha. E também para desmistificar, né? Que legal que você tá aí, Rui. Porque o aspecto feminino compõe o corpo masculino também, gente. E é tão bom a gente ter essa coisa da sensibilidade. Vou falar para vocês, e aí eu vou muito bem lembrado a Lila com esse livro. Eu tava conversando, né, falando aqui da Naná, que assim, o trabalho, a objetividade, a ação do trabalho, a Naná, por exemplo, gente, ela é incrível, né? Ela tem aí um sítio, ela trabalha com a cultura orgânica da terra, ela vende orgânicos maravilhosos, tá? E aí isso precisa ser muito objetivo, porque ela tem que plantar, ela tem que saber todo o ciclo da terra, depois ela tem um ciclo de distribuição, ela fornece coisas para alimentos para os restaurantes da cidade, ela vende em feiras, ela leva na casa das pessoas, ela também tem essa distribuição. Olha como que tem objetividade no trabalho. Então, é muito importante, né? O meu trabalho, ele requer também criatividade, mas ele requer também objetividade, por quê? Porque eu preciso organizar o pensamento, eu sou uma educadora, para poder transmitir esses ensinamentos, né? Essas perspectivas em diferentes assuntos, porque hoje eu trabalho com diferentes assuntos. Olha o outro querido entrando, o Ulisses, um colega meu de mestrado, muito lindo, Ulisses, prazer em ter você aqui.
Veja como que o trabalho, esse aspecto feminino e masculino, ele tá muito, muito presente, né? Mas a vida não é só esse trabalho funcional, né? Esse trabalho que faz com que a gente ganhe dinheiro também. Existem outras coisas, existem o ambiente familiar, existem as amizades, existem o lazer, existem várias coisas aonde você pode exercer a sua criatividade, tá? E os outros elementos da sua subjetividade. Eu lembro que uma época existia assim nesse mundo. Você precisa ter um hobby, como se fosse uma coisa chique, tá, pessoal? Você precisa ter um hobby. Eu falava, gente, mas que coisa esquisita é essa de hobby, né? Mas cada um de nós tem coisas que gosta de fazer. E a gente precisa trazer isso para a vida da gente. Por exemplo, pessoal, por que eu sempre gostei de trabalhar muito? Porque eu amo, o meu trabalho sempre foi meu hobby, né? A minha vida sempre teve muito ligada com o meu trabalho. Mas eu descobri que para além dessas coisas, que eu trabalho com aquilo que eu amo realmente. Para além disso, tem muitas outras coisas que eu gosto. Olha, vou ler aqui que a Naná trouxe. Exatamente, meu sonho agora é registrar todo esse aprendizado do cultivar e vender alimentos. Olha que lindo, com criatividade de comunicação. Virar a chave de empreendedora para jornalista de novo. Olha que lindo. E como são os caminhos, né, Naná? Porque eu também, eu venho da arte, né, pura criatividade, expressão. Eu passo para a docência para trabalhar isso com as demais pessoas. Depois eu trabalho com produção cultural, aí eu vou para a vida acadêmica, né? Agora eu trabalho com terapias, trabalho com yoga. Então a gente tem realmente esse movimento na vida. Mas, gente, oi, Thaís, sem criatividade, sem ter essa questão do feminino, e por isso que eu acho que hoje o que é mais relevante talvez nessa jornada do feminino, tá? Sem a querida Marcela que não pôde estar aqui presente, é essa questão da criatividade e da receptividade, tá? Que tá no homem e que tá na mulher. E buscar esse equilíbrio nas nossas vidas. Porque tem uma coisa que eu acho que vocês já escutaram muito eu falar, e por que eu repito isso? Porque eu falo isso pra mim todo dia, tá? Nesse abraçar do mundo que a mulher, aí o gênero, né, mulher trouxe pra si, de fazer tudo, esse trabalhar, cuidar da casa, gerar filho, nananã, cuidar financeiramente, isso não é saudável nem para a mulher e nem para o homem na sociedade, tá? E isso não quer dizer que os papéis têm que ser bem definidos como já foi há um tempo. O homem trabalha fora, a mulher fica dentro de casa, tá? Não é isso que eu tô falando aqui. Oi, Thaís, querida. Eu tô falando outra coisa. Esse equilíbrio parte de você. Olha que lindo que a Lila tá trazendo. Se eu pudesse, ficaria lendo o dia todo, mas estou conseguindo resgatar isso. Sim, porque a leitura é uma coisa que, amplia a nossa criatividade e a nossa imaginação. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, eu trabalho com terapias que usam a imaginação. E ainda, às vezes as pessoas falam, imaginação é imaginação, não tem nada a ver, o negócio é lá preto no branco, mas... O que é o preto no branco? Qual é a perspectiva desse mundo objetivo? Tá? Né, que isso aqui vai dar nisso. Não, a gente tem... É só a partir da nossa visão. Percebe que é uma coisa muito fechada? Porque eu, Roberta, tenho uma história. Então eu vou enxergar a realidade de uma forma. A Lila, de outra. A Alice, de outra. A Naná, de outra. Só que todo mundo vive a mesma realidade. Mas é uma realidade que não está perceptível para nós. Mas o que acontece? A gente vive em relação um com os outros. Por quê? Porque eu não preciso viver a vida da Lila. Mas eu conversando com ela, convivendo com ela... Eu começo, eu falo, nossa, quando ela falou, por exemplo, de Mulheres Correm com Lobos, eu falei, meu Deus, peraí.
eu preciso ler esse livro, né? E aí, voltando um pouquinho no livro que até a Juliana falou, ele é denso, mas é muito interessante porque ele é contação de história, né? São fábulas, são lendas, é muito não é místico, mas tem muito a ver com mitos. E mitos relacionados a esse aspecto feminino. Lembrando mais uma vez, eu retorno que eu sou professora, né? O aspecto feminino e o aspecto masculino do ser habitam tanto homens como mulheres. Mas nós estamos num mundo mais objetivo, mais diretivo, que é uma característica mais do masculino. Tá? Então, nós mulheres também, oi Fatiminha querida, seja bem-vinda, desenvolvemos mais esse lado. O que tá faltando no mundo, gente? Coloquem aí pra mim o que tá faltando no mundo. O que falta no mundo para ele ser mais incrível do que ele já é? Porque as construções humanas são incríveis, né, gente? Você ter a literatura, a culinária, a maneira de pegar. Olha onde a gente chegou no cultivo da terra, né? Eu comi um risoto essa semana, gente, que eu comprei lá no Mamãe Natureza, que eu falei assim, gente, que é isso, né? Com shiitake, um negócio maravilhoso. O mundo, ele não vai acabar, pessoal, mas a gente tem que se reorganizar, se reequilibrar. E para mim faz sentido nesse aspecto dos elementos femininos e dos aspectos do elemento masculino em cada um de nós. A Cidinha está colocando aqui que está faltando no mundo mais compreensão. Empatia, tá dizendo a Juliana. Muito bom, pessoal. Muito bom. Que mais, pessoal? Coloquem aqui, participem comigo, que eu já falei bastante. Compreensão é uma coisa muito legal, Cidinha, de você ter colocado. Por quê, pessoal? Como eu disse para você, se a minha perspectiva é uma e da Cidinha é outra, para que eu vou ficar batendo de frente na Cidinha? Tá? Eu preciso escutar a perspectiva dela. Aí entra a empatia, tá? Ju, olha o que colocou a Regina. Tá precisando de mais gentileza e respeito. Muito bem, também tem a ver com a compreensão e com a empatia. Porque assim, não é porque o outro pensa diferente que eu vou invisibilizar ou que eu vou fazer que não tá comigo. Que, né? Se eu tenho comida, né, Dê? Então não importa as demais pessoas, não é bem assim, pessoal. Eu acho que eu já falei, algumas pessoas aqui já sabem que um pouco antes de acontecer a pandemia, eu fui para a África. E eu fui para Moçambique, que é um país muito pobre, pessoal. E aí lá eu vi o que é a fome no século 21. O que é a fome realmente? Isso me impactou de uma maneira muito grande. A Elisete está trazendo que o mundo precisa de mais respeito com todos os seres humanos e animais. Muito bom. A Regina está trazendo que precisa de sensibilidade. Eu também acho, e a sensibilidade ela está relacionada com esse aspecto feminino. A Cidinha está trazendo de todos os presentes que ganhamos do Criador, zelar por isso, os elementos. Sim. Zelar pela vida é zelar pelo elemento feminino e masculino, zelar pela terra. Alice, acreditar na possibilidade de fazer, ser diferente, dialogar, criar. Lindos demais! É isso mesmo, pessoal. Então veja que quando vocês colocam, né? Aqui na live a gente não consegue dialogar, só eu falo, né? Na expressão oral. Mas vocês escrevendo, vocês estão colocando a sua expressão. E isso é força. Isso é poder, isso é energia. Muitas vezes a gente acha que a ação é todo mundo precisa mais compaixão com os outros, como está dizendo a Natália. Começa por você. A chave virando em você,
Gente, é por vibração. As nossas células estão vibrando, tá? O tempo todo. E aí, essa vibração, né? Ela vai. Quando você fica perto do fogo, você não esquenta? Por vibração, você esquenta. A mesma coisa. Se você tá pensando que precisa de mais compaixão, se você acredita, como diz a Alice, na possibilidade de fazer diferença e de dialogar, de criar uma realidade diferente, por vibração, se você está trabalhando isso com você, as pessoas ao seu redor vão falar: epa, mas o que está acontecendo com você? Alguma coisa está diferente em você, tá? E aí, às vezes você não precisa falar nada, tá? A sua ação, o seu jeito. Oi, Ana, nossa, gente, só gente incrível nessa live. Pessoas que eu tô com muitas saudades de encontrar pessoalmente. Muito bom. Naturalmente você já tá mudando, tá? Na década de 60, se pensou muito na 50, 60, na Revolução Armada, né, pessoal? E teve a sua importância, a revolução de querer mudar o sistema pela guerra, pela guerrilha, realmente, né? Para acabar com coisas que estão muito fortes ainda hoje, talvez com essa fome realmente, talvez com a exploração do homem e da mulher pelo homem e pela mulher, né? E aí os reveses, uma revolução a nível global, né, com armas e com tudo mais, a gente já sabe que já não deu certo, né? Mas a revolução interna, que é a mudança do paradigma dentro de você mesmo, é a sua ampliação de consciência, é você perceber que você mudando em você, isso impacta o mundo, você criando, você exercendo a sua sensibilidade, a sua compaixão, todos esses aspectos que são femininos e que estão dentro dos homens também. Saudades mil, Aninha. Você já tá... Essa revolução muitas vezes já basta e ela já está impactando, e vocês vão começar a perceber que quando vocês começam a trabalhar tudo isso dentro de vocês, essa jornada do feminino, tá? Que vai equilibrar esse masculino. Você vai começar a encontrar pessoas, pessoal. Você vai começar a encontrar situações que vão falar: putz, eu tô no caminho certo. Né? Não é só você não tá só. Vai vir um monte de gente que vai estar junto com você. E eu posso dizer hoje para vocês isso, porque todas as pessoas que estão nessa live aqui, de alguma maneira já passaram pela minha vida. E foram extremamente importantes na minha vida. Tá? Mesmo aquelas que eu conhecia há 3 semanas atrás, né, Natália? São pessoas que fizeram a diferença na minha vida também, tá? Olha a Odila falando: querida, fiquei feliz de ver a iniciativa de recolher o sem-teto em um lugar que possam ficar com café da manhã, de almoço e jantar. Muito triste ver esse pessoal jogado na rua. Realmente, muito legal. Aqui em São Carlos, Lila, tem uma casa que se chama Casa Abrigo. Inclusive é uma casa que eu já trabalhei com atividades, né? As pessoas que eram andarilhos ou moravam na rua podiam ir dormir nessa casa, tinha um sistema de atividades, de refeição, de tomar banho. Eu não sei como que tá isso agora na prefeitura, porque faz bastante tempo que eu participei de um projeto na Casa Abrigo. Mas é isso, gente, os sem-teto existem no mundo inteiro. Outro dia eu estava assistindo um documentário e estava mostrando uma região do Canadá. Foi um amigo querido que passou um documentário sobre traumas, que algumas meninas aqui também receberam um link. E aí tava mostrando as periferias das grandes cidades do mundo. Não é porque são países, né, ditos mais desenvolvidos, que não existem sem teto, né? Que são pessoas que muitas vezes, pessoal, escolhem morar na rua. Tá? Eu já conversei com alguns de moradores de rua. Eles escolhem estar à margem mesmo do nosso sistema, tá? Mas aí, meninas e meninos, é isso.
a minha perspectiva hoje, e que eu compreendo, que eu venho trabalhando comigo mesma, em sintonia aí com outros colegas, pessoas que eu conheci aí ao longo dessa minha jornada, é esse equilíbrio entre esses aspectos femininos e os aspectos masculinos. Quando a gente fala da objetividade e da racionalidade, que é um aspecto do ser humano, a gente não está falando de forma pejorativa e nem negativa. Porque aquele que é objetivo, que é racional, que vê as situações com clareza, mas também tem dentro de si o aspecto feminino, a sensibilidade, a criatividade, oi Vandinha querida, tudo isso vai fazendo esse ser humano ser mais completo e mais maduro, né? Não ficar com aqueles ganchinhos, sabe? Que ainda são muito fortes como padrões sociais. Que a mulher é aquela que dá chilique, tá? Que ela, tipo, tá sempre dramatizando as coisas, e o homem é aquele ser duro, implacável e violento. Ah, que linda! Adorei que você passou para dar um olá, viu? Lembrando vocês e a Wanda que essa live vai ficar gravada no IGTV e também depois eu desço ela amanhã pro meu canal do YouTube. Quem não conhece meu canal do YouTube, tá? Me manda um direct que eu mando o link ou procura lá como Roberta Mazieiro, tá bom? Então eu acredito nesse equilíbrio, né? Eu me sentia muito desequilibrada, com muito mais trabalhada os meus elementos masculinos e hoje eu tô buscando esse equilíbrio. E aí eu vou contar pra vocês uma coisa que eu fiz ontem, que eu fiquei muito feliz. Porque é uma coisa que eu gosto muito e que fazia muito tempo que eu tava muito desligada. Eu fui fazer uma aula de dança de salão experimental. E foi uma coisa maravilhosa, porque assim, dançar realmente por prazer, né? E a dança tem toda essa nuance do feminino, né? Essa sensibilidade, essa criatividade, esse toque, tem sutileza, tem leveza, mas ao mesmo tempo ela tem objetividade, né? Ainda mais na dança de salão. E olha só, primeira aula de dança, o professor assim, Roberta, o que você quer fazer na aula experimental, para experimentar? Eu falei, eu citei lá e ele resolveu fazer o tango, né, que é uma dança difícil, assim, né, os passos do tango e tal. E foi tão legal, né, eu falei assim, não é à toa que esse professor escolheu o tango. Porque é uma dança que exige muita presença, né? Uma postura e ao mesmo tempo a mulher, né? Esse aspecto feminino de se deixar levar um pouco, ser conduzida pelo masculino. E é muito legal que você aprende o passo, mas quem conduz é realmente esse aspecto mais masculino. E aí como é você se entregar? Né? Você ser receptiva para a condução do outro. Isso é muito também, dá muito pano para manga para a gente conversar, mais umas 50 lives, pessoal. Porque imagina nesse mundo se a gente pode deixar ser conduzido. A gente tá ali o tempo inteiro controlando com a mão ali no cabresco, né? Por quê? Porque a gente está num mundo onde a gente não confia, né? A gente não confia no outro. A gente acha que se a gente dá as nossas rédeas para o outro vai nos enforcar, né? A gente não vai sobreviver. A Lila falando assim, que eu amei fazer dança de salão, estou para voltar, é muito gratificante. Muito bem. Enfim, eu escolhi, até porque o ano passado eu tive um relacionamento com uma pessoa que dançava dança de salão e me trouxe um prazer danado de dançar de novo, porque eu vou falar pra vocês que até isso, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer da minha vida, eu tinha perdido o prazer de dançar, porque eu fui tão massacrada na época que eu era profissional da dança. A vida foi tão dura, eram tantas milhões de horas de ensaio e que chegou uma hora que eu perdia o prazer,
né? Então o prazer ele também está muito relacionado com a questão do feminino. Mas o prazer, gente, é para além do prazer que muito estampado na nossa sociedade, que é o prazer sexual, né? Ou o prazer de repente ir num super restaurante chique e comer uma super comida e tal. É o prazer de viver, é o prazer de estar conectado com esse grande elemento que é a nossa terra e que faz parte de nós, né? O prazer de viver conectado e não apartado da própria vida. E aí cada um de nós, né, não tem nada ruim da gente ir naquele restaurante super chique, né, colocar aquela roupa legal e poder comer super bem. Não tem nada ruim e errado com isso, né? Mas não é só isso. Porque não adianta só isso, não vai trazer para nós lá profundamente o prazer realmente de viver, né? A gente usufruir de cada momento, né? Com mais profundidade no que é a vida. E aí a gente faz escolhas. Bom, isso aqui para mim eu gosto, eu quero manter na minha vida. Isso aqui para mim tudo bem, não é tão relevante e eu não preciso disso para viver. Então, o que você precisa para viver? Eu faço essa pergunta para mim todos os dias. O que eu, Roberta, preciso para viver bem, estar bem, com as oscilações, né? Hoje, por exemplo, aconteceram muitas coisas, né? No meu dia, quarta-feira é um dia sempre bem cheio de atividades, mas foram acontecendo coisas. Essa situação que a Marcela passou, e que não foi por causa da live, mas eu me preocupei com ela, tá tudo bem, mas eu me preocupei com ela. Essa pessoa que a gente conhece que tá com Covid, e que a gente sabe que talvez não resista realmente, né? E aí a gente se preocupa com as pessoas que conhecem essas pessoas e tudo mais, porque envolve pessoas que estão próximas da gente, situações aqui, né, na casa, estourou um negócio lá no banheiro da minha filha, molhou tudo, aí a gente vai olhar para tudo isso. Então como viver com tudo isso, né, com a terceira dimensão e ao mesmo tempo tem prazer de viver. Olha que lindo que a Regina está trazendo. Que máximo, deve ser maravilhoso. Eu com certeza ia apanhar demais. Ela tá falando da dança de salão. Me acho super controladora, mas já tive vontade de fazer dança de salão. Pois é. E eu nunca tive vontade não, viu, Regina? Porque eu gosto muito de improvisar, eu trabalho com uma dança mais criativa, né? Mas, ô Claudinha, querida, seja muito bem-vinda. Mas enfim, experimentar, pessoal, experimentar. Ora Naná, dando um beijo grande, querida. Muito bom que eu tô muito feliz que você passou por aqui. Essas reflexões têm feito parte dos meus dias também. Agora eu vou cuidar das crianças em presença, isso aí. Muito bem, oi Cláudia, minha linda. Pessoal, agora eu tô por conta de vocês, tá? A Viviane acabou de entrar também. Se vocês quiserem trazer alguma pergunta, né? Vou só relembrar aí para as pessoas que estão entrando agora. A Marcela não pôde estar presente, passou aí por uma situação desafiadora, mas que tá tudo certo agora, tá tudo bem. E aí essa jornada do feminino, né? A gente ia trabalhar com ela porque ela tem uma história muito interessante, inclusive com a coisa da maternidade, com a relação que ela tem hoje, com a profissão e tudo mais. Oi, Lívia, querida, seja muito bem-vinda. E aí, como ela não pôde vir, eu rascunhei aqui, antes da pré-história. Comecei a trazer esse aspecto feminino falando do planeta Terra, desse grande da receptividade que é o elemento Terra, que está aqui no aspecto feminino do ser. Lembrando que o feminino e o masculino fazem parte tanto da mulher quanto do homem, né? E aí eu fui traçando uma jornada, falando um pouquinho do surgimento dos seres humanos aqui na Terra,
do que era, né, o ser nômade, depois quando a gente realmente começa a construir a nossa sociedade, da objetividade do mundo, que todos nós que passamos aqui nessa live fazemos parte, dessa racionalidade, e como essa racionalidade, em alguma medida, tirou esse aspecto mais feminino do ser, que é a criatividade, né? Que é a imaginação, a subjetividade, a intuição. Olha que lindo, a Cláudia está trazendo uma pergunta bem legal. Como entender o masculino e o feminino dentro de nós? Como reconhecer? Muito bem, depois eu vou te passar um PDF muito legal, Cláudia. O aspecto masculino tem duas coisas que são muito lindas. A gente pensar que a energia feminina, ela tá sempre em movimento, né? Por isso que tá muito relacionado com a dança. E o que é a energia masculina? É a contenção, não contenção de controle e abafamento, mas é o que dá forma a essa energia de criação feminina. Então o masculino é muito importante, porque sem ele não haveria a ação efetiva e a criação de todo esse mundo. Só que esse aspecto não está no homem, ele está no homem e está na mulher, tá? A Cidinha está dizendo que fazer a pergunta diariamente ajuda-nos a evitar as distrações, consumindo a preciosidade e o tempo. Isso tem muito a ver, Cidinha, com a pergunta que eu fiz agora para vocês. O que é importante na vida de vocês? Todo dia perguntar isso. Sim, Clau, isso é muito lindo. E aí você, né, tem um estudo do Andrew Barnes, que ele traz os aspectos femininos e os aspectos masculinos. Então, por exemplo, no aspecto masculino, uma coisa muito linda é que o aspecto masculino está relacionado com o perdão. O masculino que é maduro, né? Porque nesse estudo do Andrew Barnes tem o masculino maduro e o masculino imaturo. O masculino que está maduro, que sabe como dar essa forma para essa energia criativa, selvagem da mulher, ele perdoa, ele aceita, ele é generoso. Né? E o aspecto feminino? O aspecto feminino não é aquela que se vitimiza, né? Que aí é imaturo, não é aquela que faz drama, não é aquela que manipula, mas aquela que tem segurança, aquela que é confiante, aquela que é honesta, mas que também é selvagem, que também é sedutora, mas não usa da sedução para manipular. Tá? E se a gente for pensar, os homens às vezes também muitas vezes seduzem. É muito interessante, Cláudia, é muito, muito interessante esse estudo. Parte disso, né, uma parte pequena eu trago numa das aulas do curso Estado de Presença, para a gente poder começar a trabalhar isso dentro da gente, né? E a importância, porque quando você equilibra esses dois aspectos, né, o masculino e o feminino, empodera e amadurece o outro. E quando você começa a desenvolver isso dentro de você, as suas relações mudam, né? Porque realmente você tem relações num outro nível, não de dependência, mas de interdependência, né? Que cada um tem a sua vida, a sua perspectiva, mas podemos viver juntos em casal, podemos viver juntos em comunidades, podemos viver juntos na sociedade. E aí a gente pode fazer diferente, como a Alice falou. A gente pode criar, a gente pode dialogar, a gente pode ter compaixão, empatia. Sim, Nath, é muito interessante compreender isso e exercitar. Sim, sim, Lila, com certeza, com certeza. É isso, minha gente. Vocês querem trazer mais alguma coisa? Como que tá? Hoje, eu tô até quente hoje. Agora eu tô quente, porque de manhã eu tava com muito, muito frio. A gente vai acostumando até com a temperatura, né? E tirar o melhor também, né? Porque a gente quase não tem mais frio no Brasil, né? Então, no estado de São Paulo, a gente não tem mais frio. Então, aproveitar para fazer uns chás gostosos, um fondue, fazer aí um quentinho,
quentão, né? Um vinho quente. Eu faço um vinho quente sem álcool super gostoso. Muito frio. Aproveitar um pouquinho, né? O que que o frio pode trazer pra gente. A gente aproveitar a vida, né? Como ela tá se apresentando pra gente. E todo dia, como a Cidinha disse, fazer aquela pergunta, né? O que que é essencial na minha vida hoje? Porque o hoje pode ser diferente do amanhã, que vai com certeza ser diferente do ontem. O que eu preciso para viver tá estar bem hoje. Amo os chás também. Eu tô fazendo chá, nossa, de tudo quanto é ervas. É muito bom. É isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma coisa, eu tô aqui para responder. Senão a gente vai ficando por aqui e aí eu vou me despedindo para a gente poder já ir para aquele momento mais final do nosso dia. Já vou baixar a live no IGTV e amanhã eu coloco a live para vocês também no YouTube. Tá bom? Mais alguma coisa? Coloquem aí para mim. Então eu vou dar um beijo aqui para vocês, agradecer a presença de vocês, cada um de vocês, gratidão sempre. É muito lindo ter vocês aqui, as pessoas que vieram da segunda turma do curso, Cláudia, Naná, Marcos entrou, a Cidinha, Ana Cristina. Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer. Mas as pessoas, Juliana, que tá chegando agora aqui para conhecer também esse grupo lindo que tem me acompanhado, a Wanda, querida Elisete. Gratidão, Elisete, uma boa noite para você, né, Thaís, pessoas assim realmente que Denise, que já tá aí comigo desde depois do carnaval, uma querida realmente, Odila, que tá me acompanhando demais também, muito grata. Uma boa noite para vocês e vamos sempre nos questionar, né? Porque aí a gente tem capacidade de mudar, de transformar. O que que é o melhor pra gente hoje? E fazendo o melhor pra gente com consciência, com certeza a gente impacta também no mundo. Um beijo grande. Boa noite, pessoal.